vai ser aniversário da minha Rafinha, 2 anos, eu vou comemorar lá no jogo contra o Corinthians. O Vasco também já se reapresentou de olho na partida contra o Coritiba fora de casa. Cadê? O Vasco se reapresentou de olho na partida contra o Curitiba na próxima quinta no estádio Couto Pereira. O técnico Maurício Barbieri poderá contar com o Andrei para o duelo. O jovem teve apresentação na Seleção Brasileira Sub-20 para o Mundial adiada, a pedido do clube, e está à disposição. Já Marlon Gomes foi liberado e se apresentou na Canarinho na segunda-feira. O time que vai a campo contra o Coxa segue sendo um mistério. A tendência é que Barbieri siga com mudanças a fim de preservar o elenco. Nos primeiros 4 jogos do Brasileirão, o Vasco já utilizou 22 jogadores. O Cruz Maltino segue na 11ª posição do campeonato, com 5 pontos. Muito bem, e agora veja o recado da Nacional G3. Cadê? Lucas Pedrosa, qual é essa informação do Andrei e do Marlon em relação à seleção brasileira? Rapidinho. Vamos lá, o Andrei não foi liberado porque ele é titular do Vasco. O Vasco não queria liberar nem o Andrei nem o Marlon, mas como o Marlon é reserva do Vasco, o Vasco resolveu liberar e liberou também o JP Murilo, que é um jogador do Sub-20, para poder meio que suprir essa ausência do Andrei, para ele participar apenas dos momentos dos treinos. O Andrei só deve ir depois da partida contra o Coritiba, na quinta-feira, ou no próximo domingo, depois da partida contra o Santos. E hoje, às 3h45 da tarde, tem duelo de gigantes aqui na tela do SBT. Real Madrid e Manchester City se enfrentam no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões. De um lado, Haaland, do outro, Vinícius. Do Flusão, a camisa nova do Fluminense, já com a manguinha nova, com a listrinha mais fininha. E se você quiser, é muito simples. Tem uma postagem no Instagram do Donos da Bola lá, que é só comentar eu quero ou qualquer outra coisa. Você precisa seguir o Instagram do Donos da Bola e o canal no YouTube Mundo GV Betano. E aí, quinta-feira, Mário Bittencourt, que vai estar comigo no Mundo GV Betano, com exclusividade, vai sortear lá o vencedor, vai falar teu nome, vai fazer vídeo pra você, vai falar, você que ganhou a camisa do Flusão. Então, corre lá no YouTube daqui a pouquinho, bota lá Mundo GV Betano, se inscreve no canal e segue o Instagram dos Donos da Bola. Bota os melhores momentos na tela. Meu Latera, 80% nos últimos anos foi a maior posse de bola do futebol brasileiro. Mas é a forma do time do Diniz jogar, né? Jogar com posse de bola, atrair o time qualquer adversário para dentro do seu campo, aproveitar o espaço no segundo momento para conseguir fazer os gols. Muitos criticaram essa saída de bola, né? Eu vi até a entrevista do Fernando Diniz falando sobre essa saída de bola, que é normal, faz parte, o erro faz parte. Agora, dentro desse erro, ele vai ter o aprendizado, ele vai ter o crescimento para que na próxima ele não erre. A tomada de decisão, no meu ponto de vista ali, era ele fazer a inversão do jogo, porque o time do Vasco encaixou certinho aquela pressão, principalmente no começo do jogo, para que ele pudesse roubar a bola dentro daquele setor ali, e aí gerou a possibilidade do gol. Mas o time do Fluminense não foi ainda aquele time que a gente viu alguns jogos anteriores, com mais qualidade no último passe. Ainda sofreu bastante, né? O Marcelo, o Ganso, o Arias, que são jogadores que têm essa facilidade de achar o último passe com mais qualidade, aquele passe agudo, né? Mas mesmo assim o Fluminense teve superioridade, poderia ter saído com a vitória, mas em si o resultado do empate foi um resultado justo. Porque o Vasco se propôs para esse estilo de jogo. Pô, se justo, defender. Eu discordo. Então assim, para se defender e conseguir sair no contra-ataque. Agora, essa era a proposta do Vasco. Agora, não concordo. Por que o Vasco sai ganhando e toda vez que consegue o resultado, vai lá para trás. Pô, mas não saiu ganhou um presente de Natal antecipado. Não, presente não. Ali teve o encaixe da gente, pressão. Não, peraí. Qual o mérito? Marcar em cima? É isso, exatamente. Teve um erro de Qual é o time que tem a pressão, não tem o erro. Qual é o time que tem peito para marcar o Fluminense dentro do campo Pra dele? mim, 90% do gol, e não tem problema nenhum, porque o crédito dele é enorme, foi o passe do Fábio. Agora, mas assim, teve a pressão Ele encaixada. Ok, mas isso não é obrigação do time marcar a pressão? Não é. Por exemplo, não é obrigação. O erro que... Isso aí é uma estratégia. O senhor acabou de falar que o empate foi justo, já me irritou aí. Não. Foi justo no sentido da proposta do jogo do Vasco, porque ele conseguiu o gol e depois se defendeu. Aí conseguiu sair com... Agora, mérito do Léo Jardins. Léo Jardins que fez 744 passos contra 190. Tudo bem, mas aí não foi capaz de fazer o gol, pô. Mas o Léo Jardim tava numa tarde de GV também. Cara, não é de hoje não. Há muito tempo o Léo Jardim vem agarrando muito bem. A fila do perdão tá lá na porta de São Januário. O Fluminense não teve, qualidade pra fazer o gol, pô. Concordo.
Agora, vai tirar o mérito Até da teve. defesa. Agora, Porque teve bola ali que foi um milagre. Mesmo o Vasco jogando em bloco baixo, o Vasco deu muito espaço para o Fluminense conseguir criar. Vamos ver o segundo gol, você vê assim, a jogada, olha só, poderia já ter diminuído o espaço porque você joga numa linha de 5. Por que o lateral não diminuiu? Por que o ponta lá, o Peck, né, se eu não me engano, foi ali, não fechou direitinho lá na marcação no área, no cano? Então, assim, tem um erro sempre nesse setor, mesmo jogando com 5 na linha de 5 defensiva. Mas o Cano acertou uma bola ali, Bigode. Então, mas se ele tirou da cartola. Se ele está encaixado antes, a bola não entra. É porque ele estava por dentro, a bola viajou. Sabe quantos jogadores bateriam de primeira aquela bola ali? Se voltar ali, a gente... 2! Se você me permitir, a gente volta ali pra gente desenhar e parar ela no Não dá mais no momento tempo, certo. infelizmente. Amanhã a gente tenta falar deixa mais o Amendo disso. falar aí. Vai, Amendo. Vai, Bigode, qual a sua opinião sobre esse negócio aí que o homem tá falando que foi justo o empate? 200 chutes a gol. Não, eu acho que não foi injusto, não. Eu acho que a postura do Vasco no segundo tempo, ela não me agradou, não. Não, essa é tudo. Eu acho que eu entendo que você está jogando contra um time que é muito superior, mas eu acho que o Vasco precisa jogar futebol. Ele precisa praticar o esporte. Ele tem qualidade para fazer isso. Não adianta só se defender. Foi muita Perfeito. diferença. Foi muita diferença o segundo tempo. O primeiro tempo foi ótimo. O primeiro tempo foi jogado lá e cá, o Vasco querendo jogar também. Mas o segundo tempo foi um Tenta me atropelo. explicar em 1 minuto e meio, que é o que a gente tem. Por que mudou essa postura tão drasticamente, cara? Por conta do resultado. Pura e simplesmente Medo também. por conta Medo do de agredir resultado. e dar espaço para o adversário. Mas se tivesse 0-0, teria uma postura diferente. Então, Para mim é o resultado. Então, resultado de 1-0, aí você tem medo de tomar o gol, você traz o adversário para dentro do teu campo. Mas você não agride na marcação, você dá espaço para o Fluminense criar as situações, como aconteceu ali no segundo gol. Cara, há muito tempo eu não vejo um clássico assim. O Vasco não passava do meio. O segundo não tempo passava foi um do meio, atropelo. cara. O segundo tempo E foi eu uma fico Mas é bonito preocupado. de ver o Fluminense jogar. Acho bonito de lindo. ver. Ao mesmo tempo, eu fico preocupado com esse time do Vasco, porque eu esperava um pouquinho mais de Então, mas agressividade. o Vasco jogou assim contra o Atlético Mineiro, saiu ganhando e depois botou ali Palmeiras, abaixo. Jogou no assim no empate. Maracanã contra o Palmeiras, saiu ganhando e depois recuou a sua linha e vem sofrendo. Eu preciso E de não mais ganhou tempo, nenhum hein? jogo desses 3. Precisa de mais tempo nesse programa. Aumenta pra 1h30, gente. Ô, André Marinho Martinelli, aumenta a gente aí. Gente, obrigado, tá? Obrigado pela audiência, programão. Amanhã a gente volta, já esquentando a rodada do Campeonato Brasileiro do meio de semana. Um beijo pra vocês, boa tarde, até amanhã. Corre!